Fala Nação Império, estamos aqui reunidos para mais uma aula, hoje de literatura e a nossa matéria. E qual é o assunto? O assunto é o nosso arcadismo, ok? Então pessoal, arcadismo em literatura é considerada, é tida como, para nós, a última escola literária do período colonial. Então, vocês têm aqui agora ó, um grande panorama, né? Aqui ó, um quadro, apesar de não ser recorrente, ou seja, não acontece, não cai na provinha de vocês, ó, pintura, mas aqui ó, uma típica pintura o quê? Arcade, tá? Ou neoclássica ou setecentista, falarei a respeito. Vem comigo. Então, ó, arcadismo, neoclassicismo ou setecentismo. Se os senhores e senhoritas encontrarem estas nomenclaturas em suas respectivas provas, estamos falando da mesma coisa. Eu vou tratar aqui como arcadismo, porque em literatura a gente acaba mesmo marcando por esta nomenclatura arcadismo, ok? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho. Olha lá, ó, arcadismo. O arcadismo, também conhecido como neoclassicismo ou como setecentismo, foi um movimento literário que surgiu na Europa no século XVIII. Pequena pausa aqui, eu já quero falar um pouquinho disso. Por que neoclassicismo? Ó, neo vem de novo, classicismo por quê? Porque eu tenho uma retomada para os clássicos. Vamos lembrar que isso na era moderna, né, lá na Europa, principalmente em Portugal, o que se iniciou ali? Ó? Classicismo. Depois nós passeamos pelo barroco e agora estamos num neoclassicismo, ou seja, eles vão retomar algumas características lá do classicismo, que na verdade também era uma retomada lá daquela era clássica, ok? Dos gregos e dos romanos. Por isso, a questão do neoclassicismo. Setecentismo, por quê? Porque estamos no século XVIII, né? Então, os anos são sempre anteriores. Então, eu estou aqui em 1700 e alguma coisa, ok? Então, vamos lá. O nome, agora sim, ó, arcadismo, faz referência à Arcádia, região da Grécia Antiga, tida como ideal de inspiração poética. Então, essa cidade, esse lugarejo ali, ele era tido como algo inspirador. Então, esses homens agora, já que eles bebem das características lá da Grécia Antiga, eles trazem esse nome e criam esse título para esse movimento artístico e para a gente aqui o nosso movimento literário, chamado arcadismo, tá? Pequena observação muito interessante, quem pode falar disso aqui pode esmiuçar muito mais claro, é o nosso nobre amigo aí Miguel, tá? Por quê? O poeta Arcade baseia-se nos preceitos do iluminismo, isso é interessante, hein? Movimento filosófico de bases racionalistas, olha que interessante. O classicismo, né, ele veio com a sua doutrina de quê? De todo aquele processo que estava acontecendo ali, aquele processo antropocêntrico, né? Então agora não é diferente, nós estamos aqui naquele momento do iluminismo. Então para vocês, se já estudaram ou não, isso é importante. Se eu tenho aquela mentalidade, se eu tenho aquele conhecimento de iluminismo, galera, isso está com certeza desembocando onde? Nas artes, e principalmente na nossa literatura, tá? Então guarda isso aí, essa racionalidade. Vamos lá, vamos dar continuidade. Características. Vamos às características mais importantes. Bucolismo e pastoralismo. Todas as vezes que ouvirem falar de bucolismo, bucólico é o quê? Também essa valorização da natureza. É como se esse homem agora ele se voltasse para a natureza, para o campo, ok? Pastoralismo também porque a questão do pastor, aquela ideia de pastorear. Então tudo isso está atrelado a esse campo semântico, essa significação de quê? De algo do campo, tá? Retomada dos valores clássicos, já havia dito, mas falarei novamente. Vamos lembrar que uma escola, ela sempre está entrando em conflito com a anterior. Então o arcadismo, ele está entrando em conflito com quem? Com o barroco. E aí, ele normalmente, o que ele faz? Ele bebe da fonte de uma escola anterior a que ele se opõe. Então, é uma retomada dos valores clássicos. Linguagem simples e objetiva. Estamos falando de racionalidade. Para que subjetivismos? Para que viajarmos? Coisas fantásticas. Então, eu tenho uma linguagem simples e objetiva, tá? Ó, ponto importante aqui para a redação de vocês. Sejam simples, sejam objetivos, porque o que eles querem é que vocês se comuniquem, que vocês tenham o poder de persuadi-los
a aceitar aquilo que vocês criaram enquanto tese. Pequena observação para a nossa produção textual melhor, para a nossa redação dissertativa argumentativa. Uso de pseudônimos, isso é uma marca presente do arcadismo. Pseudo, falso, né? Aqui, ó, e eu tenho nomes, então são falsos nomes. Artisticamente, esses poetas, esses escritores, eles se valeram de pseudônimos, tá? Mal comparando, seria igual a esses nomes que a gente tem, nomes artísticos. Então a pessoa tem um nome de batismo e a pessoa acaba dando um outro nome ali, um nome artístico, valoriza mais a arte. Então esse é o momento de uso de pseudônimos. E preferência por soneto, já falamos a respeito disso. Soneto, né, é aquele poema de forma fixa. Eu olho e já visualizo. 4, 4, 3, 3. Eu tenho 2 quartetos e 2 tercetos. Por isso que eu falei, guarda o soneto, ele é importante. Ó, volta e meia a gente vai passar pelos mesmos, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Expressões em latim, guardem isso, isso é também uma grande característica, tá? Isso é algo que permeia ali o nosso arcadismo. Então eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, as mais importantes. Vamos para a primeira, essa expressão em latim. Inutilia truncat, necessidade de cortar o inútil da poesia, entendendo-se esse inútil como sendo o excesso do barroco. Lembra que eu falei numa das aulas o excesso do barroco? Eu comparei o barroco, inclusive, ao carnaval, às nossas escolas de samba, com toda aquela pompa, não é isso? Com tanto brilho, com tanta coisa para nós olharmos, aquilo é o excesso. E a linguagem barroca era muito excessiva, lembra, ó? Hipérbatos, não é isso? Hipérboles, paradoxos, tudo isso foi o que? Foi sintetizado, é cortado, inútil. Fugere urbem, certo? Para os líricos do arcadismo urbano não era o ambiente ideal para viver, pregando-se, pois, a fuga da cidade como objetivo a ser alcançado. A gente faz um pouquinho disso, eu já falei isso em algumas aulas aí anteriores. Quando a gente está muito cheio, né, da cidade, de todo. O que a gente faz? A gente não tira férias, a gente não dá um tempo. Aí muitas pessoas buscam o quê? Buscam a natureza. Aqui, ó, fugere urbem, é a fuga da cidade, ok? Meu pois aqui, galera, entre vírgulas, ó, com aquela carga semântica de conclusão. Isso é legal, hein? Também para os parágrafos conclusivos lá da nossa conclusão de redação. Então tá lá, ó, após é o verbo, certo? Ó, entre vírgulas, então, pregando-se, portanto, a fuga da cidade como objetivo a ser alcançado. Locus amoenos, ligado ao fugere urbem, afirma que o campo, ou seja, o ambiente bucólico, é o melhor para o homem. Então esse ambiente bucólico, pessoal, é o melhor para o homem, certo? Essa fuga dos problemas, do excesso que a cidade vai trazer nas nossas cabeças, tá? Carpe diem, aproveitar o presente para contemplar a realidade sem se preocupar com o futuro. Na verdade, no barroco já se vivia esse carpe diem, mas era um carpe diem pesado, com aquelas nuvens negras cheias de raio. Por quê? Porque na verdade eles ali estavam preocupados sim com a questão da efemeridade da vida, ou seja, com a morte. Aqui é super descompromissado. Eu simplesmente vou dar um tempo, eu quero dar um tempo, ok? E aurea mediocritas, o homem ao que alcança a felicidade não se faz a procura de riquezas e posses, mas daquilo que é simplório. Então ele busca o simples. Então não preciso viver na abundância, na riqueza, tá? Isso é uma consciência de quem amadurece, pessoal. Estou aí, né, com mais de 40 anos, então hoje eu busco isso, sem hipocrisia. É claro que a gente busca um conforto, uma materialidade, mas eu tenho buscado muito mais o que? Isso aqui, o simplório. Algo que a própria riqueza ou as posses não me darão. Então guardem, pessoal, isso é importantíssimo para o nosso arcadismo. Então vamos lá. Vamos continuar marchando altivos, fuzil engajado. Arcadismo agora no Brasil. Vamos lá. O arcadismo chegou ao Brasil por volta do ano de 1768. Sempre lembrando que São Marcos, tá? Não significa dizer que começou inicialmente ali. Então era barroco, pum, pulei, agora eu sou Arcade. Não é assim, já falei a respeito disso, tá? Então, a partir da Arcádia Ultramarina, uma sociedade literária fundada em Vila Rica, atual Ouro Preto, em Minas Gerais. Então eles fundaram toda essa sociedade chamada Arcádia Ultramarina, tá? E galera, o que marcou? Qual foi a obra literária? Publicação de obras poéticas de quem? Do autor Cláudio Manuel da Costa
e aí vai marcar tal início. Guarda esse nome, porque esse nome, se vocês não ouviram, ainda vão ouvir também nas aulas de história, tá bom? Características agora nossa, do arcadismo do Brasil. Vamos lá. Introdução de paisagens tropicais. Começa-se aqui vamos chamar assim, uma pré-valorização da nossa natureza, daquilo que o Brasil tem de melhor na sua fauna e flora. Início do nacionalismo. Perceba que eu estou falando de início do nacionalismo. E lutas pela independência. Afinal de contas, aqui vai acontecer, né, aquela luta lá que houve em Minas Gerais. Não é isso? Então, o Miguel pode explorar muito mais isso, que é a Inconfidência Mineira, ok? Isso também desembocou aqui, até porque muitos desses poetas, desses autores, participaram efetivamente aí da Inconfidência Mineira. Autores e obras. Primeiro, Cláudio Manuel da Costa, até pela importância de ser um marco. Ele tinha por pseudônimo, lembra dos pseudônimos, falsos nomes? Gloucester Saturno. Ouviu falar de Gloucester Saturno? Quem é? Cláudio Manuel da Costa, tá? Não tem como elencar aqui todas as obras, então a mais importante, que inclusive, né, é a que inaugura o nosso arcadismo, obras poéticas, tá? Falei dele aí então. Preste atenção agora, outro nome importante, está tanto na nossa literatura quanto nos anais da história. Tomás Antônio Gonzaga, pseudônimo Dirceu, tá? E aí ele escreveu Marília de Dirceu e interessante, Cartas Chilenas. Cartas Chilenas foi uma obra poética que criticava os mandos e desmandos daquele governo ali em Minas Gerais, toda aquela questão do ciclo do ouro, que eles estavam vivendo o ciclo do ouro. Só que ninguém sabia a autoria a quem era atribuído Cartas Chilenas. Só depois de muito tempo é que foram descobrir se tratar também de Tomás Antônio Gonzaga, que lá, inclusive, ele tinha um outro pseudônimo. E aí era um pseudônimo para esconder verdadeiramente quem ele era, para que ele não viesse a ter problemas, apesar de ter tido, tá? Lá era Critilo. Então, Tomás Antônio Gonzaga. Depois, Basílio da Gama, pseudônimo Termino Cipílio. Ele tem o Uruguai, ok? Cuidado, não é o Uruguai, é Uruguai, ok? E, por fim, nós temos aí também outro chamado Santa Rita Durão, um eclesiástico pertencente à Igreja Católica, e aí ele não tem pseudônimo, eu nunca encontrei, se alguém encontrar, por favor me digam, porque eu nunca encontrei em nenhum grande livro aí fazendo referenciação à nossa literatura, mas está aí, hein? O desafio está lançado. Ele escreveu o chamado Caramuru, tá? E este é considerado um dos precursores do indianismo do Brasil. Pessoal, a todo instante, desde as características do arcadismo no Brasil, vocês percebem que está tendo aí um vínculo, uma ligação com o que virá. Nós vamos passar aí por um momento, né, de vácuo literário, por assim dizer, e depois a gente entra no romantismo, em se tratando, isso eu vou falar ainda, de poesia, de poemas, de poetas, a gente vai falar de primeira geração nacionalista ou indianista. Então já vai guardando, vamos dizer assim, esses momentos que são quase que uma inauguração. Mas galera, arcadismo, aqui estamos tratando arcadismo, última escola literária do período colonial. Esses são os nossos autores. Aqui é elencado também alguns nomes das obras confeccionadas ou criadas pelos mesmos. Então, uma pequena esmiuçada, um pequeno resumo sobre aquela que foi muito importante, chamada Cartas Chilenas, que eu falei do Tomás Antônio Gonzaga, que ele tinha por pseudônimo Critilo. Obra escrita por Tomás Antônio Gonzaga sob o pseudônimo de Critilo, que revelam por meio de um tom satírico problemas relacionados com o contexto em que foram escritas, tá? Assim, a obra aponta temas que estavam evidentes no período da Inconfidência Mineira: injustiça, corrupção, abusos de poder, administração do governo e cobrança de altos impostos. Interessante. Uma obra poética muito atemporal, né? Parece que eu estou vendo a mesma coisa que a gente ainda vê, ou seja, que se perpetua nos nossos dias. Mas fugindo desse pequeno, né, vamos dizer assim, essa pequena crítica de mim mesmo, da minha parte, então vamos lá, galera. Eu tenho uma obra escrita, perdão que aqui existe um errozinho, tá, de concordância, revela, tá ligada à obra,
mas é porque a gente fala ali das várias poesias que estão ali por dentro, tá? Depois eu faço essa devida correção, só para não passar despercebido. Então aqui existe um tom satírico, pessoal. Inclusive, queriam saber quem era justamente para quê? Para poder punir. Porque Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, e aí vocês vão ver isso nas aulas de história, eles foram punidos. Tá? Justamente por participarem, como eu falei, efetivamente lá em Confidência Mineira. Cláudio Manuel da Costa, inclusive, é encontrado morto em cárcere. Já o Tomás Antônio Gonzaga ainda teve aí, vamos dizer assim, um castigo mais ameno. Ele foi preso, depois ele foi desterrado, foi enviado aí para outro país, um país também colônia de Portugal, um país africano, e claro, depois ele vem a falecer. Só depois de quase um século descobrem que verdadeiramente essa obra pertencia ao mesmo. Cartas Chilenas, Tomás Antônio Gonzaga. E aí, vamos seguir para a nossa conclusão da aula do dia, literatura, arcadismo. O arcadismo busca na simplicidade uma harmonia em que o homem imita a natureza e os clássicos. A razão é sinônimo de verdade, em lugar das crenças religiosas passadas. Então tem muito isso, o racionalismo nos leva muito a esses pensamentos, a gente deixa de lado muito essas questões metafísicas e espirituais, tá? Então esse é o grande mote desse momento aqui do nosso arcadismo, tá? Então convido aos senhores e senhoritas, que façam, peguem a apostila, façam o capítulo referente a arcadismo. Qualquer dúvida, tá? É só mandar. Só pra gente, antes de finalizar, vamos dar uma olhadinha numa questão aqui super interessante, galera. Prestem atenção. Vamos lá? Atividade de aprofundamento. Enunciado da questão, ou melhor, comando da questão. Sobre as características do arcadismo, é correto afirmar, exceto. Cuidado, perigosa. Olha só. Olha o que ela cria. Ela cria um certo paradoxo, uma certa contradição em nossas cabeças. É correto afirmar, exceto. Por isso que eu deixei em vermelho, para que vocês também desenvolvam esse processo. E eu estou diante de um exceto. Vocês, coloquem lá, circulem, deixe visível, deixe destacado para não perder a questão. Alguns colegas de vocês aí têm enviado algumas questões. Porque eu não sei a questão, sabe. Está errando na hora disso aqui, tá? Então vamos lá. Assertiva A ou alternativa A. Os poetas árcades defendiam o bucolismo como estilo de vida no campo, longe dos centros urbanos. A vida pobre e feliz no ambiente campestre contrasta com a vida luxuosa e triste na cidade. Interessante. Guarda aí. B. Apego excessivo pela forma em detrimento do conteúdo. O arcadismo defendeu a arte pela arte, um retorno aos ideais literários clássicos. Isso me cheira a emboscada. Guarda aí. C. Como expressão artística da burguesia, o arcadismo veiculou também certos ideais políticos e ideológicos dessa classe formuladas pelo iluminismo. Nós vimos isso, Então, galera, até aí, eu vejo que a A, eu vejo que a C, A de alfa, C de Charlie, estão dentro. Vamos para D de delta. O desejo de aproveitar o dia e a vida enquanto é possível, também conhecido como Carpe Diem, também, eu falei, tem um Carpe Diem diferente no barroco e tem este Carpe Diem, tá legal. A poesia árcade apresentou convencionalismo amoroso, não há variações emocionais de um poema para o outro, nem de poeta para poeta, importando mais escrever poemas como os poetas clássicos escreviam, sim, porque eles têm uma retomada da consciência dos clássicos, tá? Então não tem aquela questão de muita emoção, muita exacerbação, nada disso. Tudo muito comedido. Galera, vamos tomar cuidado. Quando eu falei que aqui tem cheiro de emboscada, tem, tá? Na verdade, isso aqui é uma grande característica de uma escola literária que eu ainda nem falei para vocês, que é o parnasianismo, tá? Uma escola literária poética, tá? Em que eu tenho ali um grande autor como central, Olavo Bilac, Arte pela Arte. Eles estavam preocupados excessivamente com a forma, com a estrutura, tá? Esvaziando-se ao máximo do conteúdo. Não é o caso aqui. Eu tenho um racionalismo, eu tenho uma preocupação com o objetivo, mas, de certa forma, existe sim uma preocupação com aquilo que está sendo propagado, está sendo veiculado, ou seja, o meu conteúdo. A gente pode tirar como exemplo os próprios dois grandes poetas, o Tomás Antônio Gonzaga e o Cláudio Manuel da Costa, em que os mesmos se valem de conteúdo para criticar os mandos e desmandos do governo. Então, é isso, minha gente. Arcadismo, última escola literária do período colonial, tá? Daqui a outra aula de literatura,
entraremos no romantismo. Então, galera, ó, fuzil engajado, 2 olhos abertos, certo? Foco constante. Valeu, nação império, força e honra sempre!